criança, com os sentimentos dela. Ela, independente da idade dela, ela é uma menina muito inteligente, Marcelo. Ela tá falando da guarda, da Esmeralda. Esperta, fala tudo, conversa tudo, mas ela não sabe da história toda. Não. Então, ela sabe que a mãe dela tá no céu, mas ela não sabe o motivo real. Ela não dimensiona o que está acontecendo. Ela não está tendo acesso aos meios de comunicação, ela não está saindo de casa, ela não está indo para a escola. Então, a gente está tendo um cuidado. Ela não teve um atendimento ainda psicológico. Então, isso só vai acontecer realmente lá no dia da audiência. Então, a gente está tendo um cuidado até com as informações, né, dona Dolores, que a gente está passando para ela. É verdade. Dona Dolores, o que foi que a senhora disse para a netinha quando recebeu aquele abraço? Ela já devolveu a netinha. Como é que foi? Quem está em casa quer saber desse momento alegre. Ela no momento ela foi muito atenciosa, eu abracei. Eu tava com muita saudade, né? E matei aquela saudade. Só que eu não queria que ficasse só naquele abraço. Eu queria que prolongasse mais, que ela pudesse ficar comigo, né? Como a doutora Sara estava falando aí, né? Para me tranquilizar. Porque nessas horas, quem é mãe não se desespera. Só uma mãe que não tem coração. Qual é a mãe que vê a sua filha, né? Tô passando de uma coisa para outra, mas é dentro desse mesmo histórico. Quem é a mãe que vê sua filha sendo morta pelos indivíduos e não fica no desespero que eu estava? Eu ainda estou tendo força divina que vem do alto do céu. Porque eu nunca desmaiei assim no meio. Mas e quando pessoas querem falar comigo, eu fico assim, tremosa, assim, por causa das coisas, das lembranças que vem. Que minha filha foi tão guerreira, tão trabalhadeira, tão lutadora pela vida, né? Por a vida dela, pela vida da filhinha, que ela amava tanto. Camarada não pensou nem na filha, né? Que mãe, que pessoas são essas que falam que eu não tenho um equilíbrio? Que pessoas são essas? São pessoas que não têm coração, doutora Sara. Porque, na verdade, no lugar de mãe, mesmo que se eu não fosse uma mãe ainda, eu iria imaginar que dor essa mãe está sentindo. Eu sou filha. Se minha mãe morresse, que Deus o livre, eu estaria no desespero também. Principalmente uma filha. E quando eu abracei a minha neta, eu abracei com muito carinho, com muito amor. Porque era abraço que eu dava na mãe dela, quando ela tinha a idadezinha de 9 anos, às vezes ela chegava e de manhã ela falava comigo, era a primeira que se levantava. Ela sempre foi mais esperta. E como é que eu não vou ver a minha filha na minha neta? E é o que eu mais quero na vida, é estar com ela. E esse tema... A senhora quer cuidar da netinha, quer a guarda, quem vai falar sobre isso é a doutora Sara. É o que a senhora mais quer, é a guarda. Sim, quero sim. Hoje já tem o quê? 20? Quase o mesmo. Um dia. 21 dias hoje. Viu? Que eu luto pela minha neta. E vim ver ela o quê? Sábado. Foi sábado e domingo, né? Esses dias que eu tive a possibilidade de ver. Fiquei feliz, sim. Mas a minha felicidade não é só essa. Já devolveu. A minha felicidade é cuidar da minha neta até ela crescer. E vocês mesmos verem em que pessoas lindas ela vai se transformar. Não é no físico dela, né? Mas sim a mãe dela se tornou. Doutora Sara, o que a Bahia quer saber, que todos nós queremos saber, como anda o procedimento para a guarda da criança? O que é que está faltando, né? Tem esse acordo de sexta a domingo. Né? Teve um problema na sexta que a criança, infelizmente, não apareceu.
aí só apareceu no sábado. O que está faltando para esse acordo ser firmado? Em verdade, a gente não teve bem um acordo. A gente tem uma decisão judicial provisória. O acordo não teve como fazer, né? Isso. Porque eles não aceitaram. Não, a gente tem uma determinação judicial provisória que suspendeu o poder familiar de Ederlan provisoriamente em tutela antecipada e determinou provisoriamente a convivência de Dona Dolores com a sua neta. Essa convivência inicialmente foi arbitrada no final de semana, começando na sexta e devolvendo no domingo às 19 horas, com um pernoite na semana, enquanto Dona Dolores estiver em Salvador, e Dona Dolores só vai depois da audiência. Isso foi completamente provisório, até porque a decisão saiu e no lapso de 15 dias, algo extremamente célere, que fique aqui bem consignado, a gente já vai ter a audiência, que é o que a gente chama de audiência de justificação. Nessa audiência vai haver uma oitiva da menor, onde essa menor vai ser ouvida por uma psicóloga. Logo na sequência, vai ser ouvida as testemunhas, e depois que essas testemunhas forem ouvidas, a gente vai ter a decisão do juiz sobre a guarda. Então, ele vai decidir sobre a guarda da menor, e essa convivência pode ser revista. E aí ela pode inverter para outra família. O juiz determinou também, Marcelo, 3 diligências que já estão sendo feitas, que é o estudo pelo SAOF, que é um órgão do Poder Judiciário, é o que a gente chama de estudo psicossocial. Então, assistente social, um psicóloga, vai até a casa da família paterna e da família materna, para que faça o estudo, veja onde essa criança mora, onde ela está, e faça uma entrevista com os avós paternos. Dona Dolores também vai passar essa semana por uma entrevista de assistente social e psicólogo. Como ela está em Salvador, mas o esposo dela está lá no Maranhão, foi enviada uma carta precatória lá para a Imperatriz do Maranhão, e o Tribunal de Justiça lá vai mandar um assistente social para ir na casa de Dona Dolores, para poder conhecer a casa de Dona Dolores. E, por fim, foi determinado também que a escola prestasse informações. Se a criança está indo para aula, e a gente já tem informação que a última vez que a criança foi para aula foi no dia 25/10, se a criança, como é que estavam os rendimentos dela escolares, e que ano ela está, como é que era a convivência dela com os colegas, porque isso é importante para o juiz. Sem dúvidas, é uma audiência que foi marcada rápida, e não é usual que isso aconteça nas varas de família, uma audiência que no mesmo momento a gente já vai ter uma decisão acerca da guarda. Então aqui a gente reitera o compromisso, né, com a justiça, com a verdade, com a vara de família, com todos os servidores públicos que estão lá engajados em fazer esse processo realmente ter a celeridade que precisa, porque essa menor precisa ser acolhida, resguardada, e sem sombra de dúvidas que o melhor interesse para a menor seja respeitado. E nós acreditamos que o melhor interesse para a menor é ficar com a família materna. Imagine, doutora, como é que está a cabeça da criança, hein? Diante de tantas informações, julgamentos, coisas também que colocaram na cabeça da criança. Eu quero falar sobre isso. Eu quero aqui nessa noite falar muito sobre isso, porque eu soube que, doutor Marcos, colocaram muita coisa na cabeça dessa menina, inventaram mentiras, e eu tenho informações aqui bombásticas, viu, doutor? Marcelo, eu, na verdade, não tive, né, o contato com a criança. Todo mundo sabe que eu não tenho essa competência, isso ficou com a garantia da queridíssima doutora Sara Barros. E a Sara Mas assim, se colocaram coisas na cabeça da criança, no dia 29, isso virá a pauta, né? E a gente tem um judiciário, e aqui eu vou elastecer todo o comentário que a doutora Sara já colocou. A gente tem um judiciário sério, competente, ético, e eu tenho certeza que a decisão mais plausível será exaurida no dia 29, com fé em Deus. Doutora, dia 29, então vai ser uma data importante para essa questão da criança, né? Sem dúvidas, vai ser uma data que a gente vai sair com a decisão, que Dona Dolores vai ter a oportunidade também de falar a sua versão, contar o que ela já presenciou nesses dias. As testemunhas vão ser ouvidas, a gente já está rolando as testemunhas, e a gente também vai ter o resultado desse estudo psicossocial, que é importante. Mas mais do que isso, a gente vai ter um oitiva especial dessa criança, que precisava desde o início ter sido acolhida, ter tido um acompanhamento psicológico, para que de fato ela entendesse e dimensionasse
uma das coisas que eu presenciei, inclusive Dona Dolores dizendo a ela, e ela querendo entender o que aconteceu e a gente percebendo que ela de fato não sabia, era que ela iria crescer e que ela de fato ia saber a verdade. Então, a verdade é algo que ninguém vai tirar dessa criança. Então, por enquanto, a gente está tendo todo um cuidado, porque é importante que isso aconteça, porque ela já está sofrendo muito. Ela que a gente verifica nos vídeos de Sara, no YouTube, eram tão apegadas, né? Mãe e filha, tinha uma relação tão bonita. Mas se você ouvir Vários o que ela está falando... Mas o que ela está falando, Dona Dolores? Não, depois eu... Prefere não falar? Não, prefiro não falar. A gente vem tendo esse cuidado e, assim, claramente a gente vai tratar desses detalhes com a justiça, com o juiz. Provavelmente fizeram a lavagem cerebral na cabeça da menina para ser contra a mãe favorável ao pai. E o depoimento dela é muito importante, né, doutora? Não, a criança não vai mentir, né? Ela vai falar a verdade, não adianta. Se colocaram coisa na cabeça de Esmeralda, ela vai falar, ela vai contar. E não adianta tentar ludibriar a criança, porque criança não mente. Ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Ela, para a idade dela, ela é super desenvolvida, é uma menina que claramente tinha um contato com outros adultos, ela fala muito bem, ela entende bem o que a gente está conversando. Então, a psicóloga, quando conseguir conversar com ela, que são psicólogos que têm muita experiência nisso, eles vão conseguir claramente verificar o que é que está sendo espontâneo, o que é que não está sendo. Então, essa oitiva dela é muito importante para a gente entender de fato, né? Escutar direitinho e até ver, porque em que pese ela seja esperta, inteligente, as crianças hoje de 11 anos que têm acesso às redes sociais, né, acabam se desenvolvendo muito mais do que antigamente, ela não deixa de ser uma criança. Dona Dolores, eu sei que a senhora sabe de muita coisa, mas tem coisas que a senhora não pode falar, até por orientação da doutora Sara, doutor Marcos, mas eu percebo que a senhora está revoltada. Eu percebo que a senhora tem coisa aí dentro desse coração, que a senhora quer falar, né? Está querendo desabafar, contar muita coisa aí, mas está querendo segurar, né, doutora? Mas eu quero deixar nas mãos de Deus, porque Deus vai resolver melhor por mim. Você sabe porque também não é só a doutora Sara que está me segurando para mim não falar. O que está acontecendo diante de Deus é Ele que está me controlando. Eu poderia até estar me descabelando, endoidando, mas eu tenho um equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio que vem do alto do céu. E esse ninguém vai tirar de mim. Eu jamais vou me desesperar se o meu desespero não vai trazer nada, né? Então eu tenho que me controlar, confiar no Senhor, porque a resposta vem, em nome de Jesus. É só isso que eu creio que vem. Hoje eu não queria falar nada, hoje eu não estava nem me lembrando que a Sara estava completando um ano hoje, né? E para mim é mais um dia de vida, mais um aninho de vida. E quando eu vim olhar no celular, eu vi minha outra filha, né, botando umas mensagens lá. Mãe, a senhora esqueceu? Eu disse, hoje é 20. Aí ali eu já estava tremendo, mas aquilo ali, ó, é que nem eu estava dizendo para a pastora, e falar aqui para vocês. Quando o nervosismo vem, você gela a mão, né? Mas Deus não permite. Daqui para cima eu fico normal. Mas meus pés ficam querendo dar cãibra, gelado, os nervos na flor da pele. Tá entendendo? Mas Deus sempre está em primeiro lugar, está me controlando. E eu creio que tudo vai dar certo, né? Eu jamais perdi uma batalha na presença do Senhor. Não é essa que eu creio. Eu creio que não vou perder. Em nome de Jesus. Porque uma coisa eu digo, essa criança ela não pode ser criada, não é porque as pessoas sejam católicas, vou falar bem claro, é porque as pessoas que são igual, a família toda é igual, se um faz, o outro fica passando a mão na cabeça, não pode, a pessoa tem que criar no caminho que se deve andar, um caminho certo, o caminho da verdade, não o caminho da mentira, entendeu? Querendo ou não, estão defendendo o filho
É no caminho da verdade, não no caminho da mentira. Eu nunca consegui nada com mentira. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.